Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês de como que foi a minha experiência fazendo a minha micropigmentação nas sobrancelhas. Eu fiz 2 vezes e hoje eu tô sem. E vou contar para vocês qual foi a minha experiência e hoje se eu faria novamente ou não. Há bastante tempo atrás eu fiz pela primeira vez aqui em Rio das Ostras, porque eu sempre tive a sobrancelha clara e já não tinha muito pelo na sobrancelha, então eu tinha muita vontade de fazer. E fui numa pessoa, né, aqui em Rio das Ostras, para estar fazendo esse procedimento e foi assim um sofrimento. Primeiro, parecia que ela não tinha muita experiência. Eu nem me lembro se eu fui indicada para essa pessoa. Eu acho que não. Eu acho que eu encontrei essa profissional por alguma rede social. Então, eu acho que ela não era muito experiente. Então, ela não colocou assim anestésico, né, na coisa. Então, eu sentia quando ela cortava. Nossa Senhora, foi assim uma experiência horrorosa. Sem contar que ela fez o desenho da minha sobrancelha torta. Então eu fiquei, além de ter sentido muita dor, eu fiquei com a minha sobrancelha torta. Então ficou horrível, minha sobrancelha ficou horrível. Inflamou, nossa, foi assim um sofrimento. Depois que passou um tempo, eu tive que ficar com aquela sobrancelha, então eu passei a fazer sempre rena, né, de rena por cima, porque eu tava sem coragem de buscar uma outra profissional para tentar consertar essa sobrancelha. Até mesmo porque eu tive bastante dificuldade para encontrar uma profissional que refizesse o serviço, entendeu? Quando eu dizia, eu fiz, mandava foto, então, sempre me diziam que não fariam, né? Que não mexeriam na minha sobrancelha. Então eu fiquei bastante tempo, tendo bastante trabalho para poder sair de casa, né? Para poder cobrir, sempre usando lápis. Enfim, gente, foi um horror. E aí eu encontrei uma outra profissional, não foi aqui em Rio das Ostras, e eu fiz novamente, quer dizer, refiz. Aí, o que que aconteceu? No início, parecia que estava tudo bem, tudo certo. Ela ainda ficou ainda um pouquinho, porque a moça não conseguiu consertar tudo, mas ela ficou verde. A minha sobrancelha ficou verde. Gente, olha, pensa a pessoa que não teve sorte com esse tipo de procedimento. Eu acabei assim, tipo, cagando a minha sobrancelha, né? Acabei com a minha sobrancelha. E a sobrancelha ficou verde. Então, eu tive que continuar usando durante um tempo, sempre o truque do lápis, né? Do lapisinho, e da rena, né? Quando eu precisava ir assim para um casamento, para alguma festa, eu fazia de rena, que eu não gosto muito, porque eu acho que fica muito escura, muito preta. Então, como eu não tenho cabelo preto, minha sobrancelha ficava muito preta e acabava destacando muito. Enfim, depois eu tive que criar coragem, porque eu já estava assim muito insatisfeita com a minha sobrancelha. Então, o que que eu fiz? Eu busquei uma profissional para remover. Então, fiz quatro sessões, né? 4 sessões de laser para retirar essa sobrancelha. Gente, Verônica, dói laser para tirar a sobrancelha? Dói pra caramba. Não adianta a pessoa vir dizer que, eu fiz, não doeu. A minha doeu muito. Eu sou fraca, gente. Eu sou fraca, tenho a pele sensível, tenho a carne fraca, choro logo. E eu senti muita dor. E, na verdade, eu tinha que ter feito mais uma vez, porque ainda vestígiozinho aqui assim, dá pra ver bem pouquinho que ainda tem, mas na época eu tava tão desanimada, tão cansada, que eu não voltei pra fazer a última sessão. Então eu pretendo ainda fazer, tirar, mas resolvi tomar um fôlego. Sem contar que eu perdi muito pelo com esses dois procedimentos que eu fiz, eu já tinha pouca sobrancelha. E quando você faz o laser, né, você tem a sensação de que você fica com menos pelo ainda.
A profissional disse que não queima o pelo. Mas, gente, mas o cheiro de queimado, nossa senhora. Até que a profissional era muito boa profissional. Sempre quando eu chorava, assim, reclamava, né? Que tava doendo muito, ela sempre parava. Mas foi, assim, bem difícil. Então, acabou me custando muito caro, no sentido não só financeiro, mas que eu também acabei gastando muito, mas também me saiu muito caro porque eu fiquei com a minha autoestima muito baixa, minha sobrancelha sempre era um problema quando eu ia sair, quando eu tinha uma coisa, quando eu ia fazer foto, enfim, era sempre uma preocupação que eu tinha. Então, depois de fazer 4 sessões, vou chegar bem pertinho para vocês verem, depois de fazer 4 sessões de laser para remover, eu fiquei mais ou menos satisfeita, mas eu ainda tenho pouco pelo. Ontem eu fui depois de muito tempo, depois de, assim, muito tempo, eu fui uma outra profissional aqui em Rio das Ostras, fui ontem, e ela fez pra mim, ela limpou, porque eu tenho pouco pelo na sobrancelha, mas eu tenho muito pelinho pequeno em volta, assim, em volta. Então, ela fez com a pince, né, desenhou, depois veio com a linha, né, com aquela linha, para poder limpar, para eu ficar com o rosto mais limpo. Gente, porque, olha, não tem sensação melhor do que você estar com a sobrancelha, com o rosto, né, limpo, sem esse pelinho. Então, eu tenho pelinho pequeno. E aí eu comentei com ela, né? Ela perguntou se eu não queria fazer novamente, porque ali eles fazem, mas ó, eu tô sem coragem. Eu falei pra ela que não, eu não tenho mais coragem de fazer, eu não vou fazer. Então ela me indicou também um tratamento para poder crescer, né, o pelinho da minha sobrancelha. E eu ainda nem olhei o valor, essas coisas assim, mas eu queria muito que você comentasse aí, colocasse aí nos comentários se você já teve esse tipo de problema, se você perdeu o pelo da sobrancelha. Ela disse que o tratamento é muito bom e funciona, mas eu tava com muita vontade de fazer alguma coisa em casa, tipo minoxidil, um trocinho, entendeu? Estimular um bocadinho, para ver se cresce uns pelinhos, porque aqui eu tenho pelinho aqui, mas a minha cauda aqui, onde eu fiquei com um pouquinho, então eu fiquei com a sobrancelha fina, sabe? Com a sobrancelha fina. Então eu acho que a minha sobrancelha tinha que ser um pouquinho mais grossa, mas não tem pelo, não tem cabelo, como é que vai cortar? Vai desenhar um pouquinho mais grossa. Eu acho que ia ficar mais harmônico com o meu rosto. Coloca aí pra mim nos comentários se algumas de vocês já tiveram problema com sobrancelha, já fizeram algum tipo de tratamento, se cresceu, se funcionou em casa. Tô com vontade de comprar, tá, gente? Um minoxidilzinho e tacar aqui nessa sobrancelha. Porque lá onde eu fui, deixa eu até olhar e falar pra vocês. Deixa eu botar o óculos, porque ela me mandou aqui. Deixa eu ver, vou olhar pra poder só assim passar também pra vocês. Ó, que eu não olhei, mas vou saber agora. O valor. Olha, ó. Então, é microagulhamento mais ativo que estimulam o crescimento das sobrancelhas de forma segura. Não é tão caro. Olha, então é um microagulhamento e eles aplicam nesse microagulhamento, né? Eles acabam abrindo o coisinha, né? Se chama Renascer Blow, o nome do procedimento, Renascer Blow. Custa R$ 170 cada sessão avulsa e um pacote com 3 sessões sai por 420. Então, a gente tem uma economia de R$ 90. Se faz o pacote, tem uma economia de R$ 90, 3 sessões. Gente, com a crise que esse país tá, né? Uma sobrancelhazinha, 3 sessões, 420. Não sei. Enfim, vou tentar primeiro fazer em casa, né? Não sei também, gente. Coloca aí pra mim nos comentários, tá bom? Coloca aí nos comentários, me fala o que vocês acham, se vocês acham que vale a pena, se você já fez esse procedimento, cresceu o cabelo mesmo ou não. Me ajuda aí. E espero que a minha experiência, né, o que eu passei, sirva para você aí de casa que de repente está querendo também fazer uma micropigmentação na sobrancelha.
Escolha bem o profissional, com indicação, com pessoas conhecidas que já fizeram, para poder não ter o mesmo problema que eu tive. Hoje eu não faria novamente, não faria espécie alguma, nenhum tipo de coisa, definitivo, nada disso, porque eu tô traumatizada. Depois que eu fiquei a cara toda cagada, não tenho mais coragem. Então você coloca aí para mim nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e deixem um joinha. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.